Glória a Deus. Eu gostaria de dar as boas-vindas novamente a todos aqueles que chegaram no decorrer do culto. Você que chegou durante o período de louvor, chegou depois, seja bem-vindo mais uma vez. Você que nos visita pela primeira vez, sinta-se à vontade no nosso meio. Que Deus fale ao seu coração de uma maneira muito clara nessa noite. Amém? Amém, igreja? Eu gostaria de convidar então os irmãos, todos, a abrir juntamente comigo as suas Bíblias, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga calma, pastor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aleluia. Vamos ler novamente. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aleluia. Glória a Deus. E amém. Vamos orar? Sentado como você está, fecha aí seus olhos. Papai querido, nós recebemos essa Tua palavra, Senhor Deus, não na nossa alma, mas recebemos no nosso espírito. E te pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar com cada um de nós de uma maneira clara e pessoal. Te pedimos que a Tua palavra seja poderosa para alterar as nossas vidas, para que a gente possa sair desse lugar que nós viemos te adorar, que a gente possa sair desse lugar diferente. Em um nome poderoso de Jesus, envia anjos essa noite para cá, Senhor. Miríades de anjos, anjos da tua parte, para ministrar em cada um de nós. Em um nome de Jesus, amém e aleluia. Meus queridos, esse texto que nós acabamos de ler como igreja, traz uma afirmação e ao mesmo tempo que afirma uma verdade, traz um questionamento, traz uma pergunta, e essa pergunta vem com um peso de cobrança. O texto está afirmando, perguntando e cobrando ao mesmo tempo. Você está entendendo o que eu estou falando? Afirma uma verdade, pergunta algo e nos cobra. A afirmação é que você, diga eu. Diga não, mas diga com vontade, diga eu. A afirmação é que você é templo, é santuário do Deus vivo, aleluia. Você não entendeu? A afirmação é que Deus habita em você, glória a Deus. Que você é casa que Deus gosta de estar. E essa afirmação tem a ver com o início da criação. Essa afirmação tem a ver com Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, não fez com palavras, como fez com as outras coisas criadas. Mas criou o homem com as suas próprias mãos. Formou o homem. E quando soprou, diga comigo, soprou. Quando ele soprou no corpo vazio do homem, ele soprou a sua própria essência. Ele soprou o seu espírito, o Espírito de Deus.
Isso quer dizer que cada um de nós temos o sopro de Deus. Cada um de nós temos Deus morando nas nossas vidas. E por essa razão, o apóstolo Paulo está lembrando os crentes de Corinto. E também está nos lembrando hoje. Está lembrando sobre a nossa origem. Sobre a nossa origem em Deus. Pois a origem determina o futuro. Se você crer que você veio de uma gosma, do evolucionismo, a sua origem no final é nada. Mas se você crê no criacionismo, no Deus que criou todas as coisas, a sua origem é Deus e o seu futuro é Deus também. Aleluia! Porque a tua origem determina o teu futuro. Diga comigo, a minha origem determina o meu futuro. E a nossa origem diz que Deus mora dentro de nós. Olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa, não importa se ela é feia, se ela é bonita, diga para essa pessoa, Deus mora dentro de você. E se você crê, dá um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Mas Paulo, nesse texto também está fazendo uma pergunta. E essa pergunta é o seguinte: o que você está fazendo com o seu corpo? Olha para quem está do teu lado e pergunta: o que você está fazendo com o seu corpo? Se você não conhece a pessoa que está do seu lado, pergunte o nome dela. Para você perguntar assim: Bruno, o que você está fazendo com o seu corpo? Olha aí, Lúcia, para o Milton. Olha aí, Milton, aí para a Lúcia, pergunta. Olha aí, Cristiane, para o Mariano, e pergunta: Mariano, o que você está fazendo com o seu corpo? Já perguntou? A pergunta diz respeito ao seguinte: como você está cuidando do corpo que Deus habita? Como você está cuidando desse corpo que Deus habita? E é sobre como estamos cuidando do nosso corpo. E também de como estamos cuidando do corpo chamado igreja, que eu gostaria de começar a falar ao seu coração. Isso porque Ezequiel, tome nota desse versículo, Ezequiel capítulo 44, versículo 14, lá no Velho Testamento, livro do profeta Ezequiel, 44, 14 diz: contudo, eu os encarreguei dos deveres do templo. Templo aqui é santuário. Templo aqui é casa. Templo aqui é corpo. Templo aqui é igreja. Contudo, eu os encarreguei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Então essa palavra que veio através do profeta Ezequiel diz respeito à nossa missão, a nossa obrigação, a nossa tarefa diária, que é o dever de cuidar bem do nosso corpo pessoal. Se você está entendendo, diga amém. Ezequiel está trazendo uma palavra profética, que é o dever de cuidar bem do corpo espiritual, mas também do corpo coletivo, que é a igreja. E eu entendo o seguinte, que muita gente, nos dias do profeta Ezequiel, e nos dias do apóstolo Paulo, acabavam pecando,
porque não cuidavam bem das suas vidas. Eles acabavam pecando, porque não tinham interesse de cuidar bem do corpo que Deus habita. E eu imagino que a mesma coisa também acontece nos dias de hoje. Também acontece nos nossos dias. São crentes que não têm interesse nenhum de cuidar da sua vida. Olha para quem está do teu lado com muito amor e carinho assim. Vai cuidar da tua vida. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. E também tem os crentes que não têm interesse de cuidar dos assuntos da igreja. Porque a igreja também é um corpo. É o corpo de Cristo. Então o problema é que muita gente se engana, imaginando que não seja pecado tratar de qualquer forma, tratar de qualquer jeito o corpo que o Pai te deu. Se a tua origem é em Deus, você precisa tratar bem do corpo que o Pai te deu. E tem muita gente que se engana e que peca em não se importar em cuidar bem da igreja que congrega. Porque a igreja não é o prédio, a igreja somos cada um de nós. E eu sei que ainda hoje é assim. Tem muita gente, muito crente, assim, que não tem interesse de cuidar da sua vida. Não tem interesse nenhum em cuidar do seu próprio corpo, da sua saúde, do seu físico, das suas emoções, da sua vida espiritual. São crentes que se esquecem que precisamos zelar bem dessa casca. Dessa casca que nós chamamos de corpo. Dessa casca que Deus nos deu. Nós somos mordomos sobre ela. Pois tanto o espírito como a alma e o corpo constituem esse templo do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Por isso eu sei que eu preciso falar nessa noite sobre esse assunto. E eu entrei em crise quando estava preparando essa palavra. Alguns discípulos ouviram dizer o seguinte: eu não sei se eu prego ela em uma vez, ou se eu vou precisar de mais oportunidades para concluir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Então essa mensagem ela não vai acabar hoje. Ela começa hoje, mas ela não termina hoje. Você vai ter que vir outro domingo, depois outro, para poder ouvir tudo. Tudo que Deus pesou em mim. Por isso eu quero lhe ajudar nessa noite. Eu quero lhe ensinar um caminho essa noite, que é o caminho do hospital. É o caminho de você ir para o hospital de Deus. Eu quero lhe motivar ou inspirar para você buscar ser atendido pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é como um médico. É um médico presente, sempre presente quando precisamos das nossas vidas. E eu sei que Ele está nesse lugar, operando nesse lugar. Ele quer ministrar em você especificamente nessa noite, em como você deve se cuidar. É uma mensagem para você pensar em você, pensar em cuidar de você, cuidar da sua vida. Então a primeira coisa que eu quero falar para ti é como você deve cuidar do seu corpo espiritual. Se você quiser colocar aí, coloque aí, cuidando do corpo.
Título da mensagem, cuidando do corpo. Número 1, cuidando do corpo espiritual. Cuidando do seu espírito. O profeta Ezequiel disse que é uma tarefa, é um dever. Então, o primeiro lugar que é tarefa diária, dever, obrigação de você cuidar bem, é do seu corpo espiritual. Você está entendendo o que eu estou falando? O primeiro lugar, e tudo que vem primeiro é mais importante. O primeiro lugar que você deve cuidar bem é do seu corpo espiritual. Porque não adianta nada você estar bem nas outras áreas da sua vida e estar falhando em cuidar da sua vida espiritual. Eu estou bem. Lá em casa está tudo bem? Meus relacionamentos estão bem? Minha vida financeira está boa? Está boa? No trabalho está tudo bem? Minha vida conjugal está boa? Mas não adianta nada, está tudo bem ao teu redor. E a sua vida espiritual não está sendo bem cuidada. Porque você vai falhar na principal área que você deve cuidar. Pastor, como é que se cuida da vida espiritual? Primeiro, se cuida da vida espiritual orando. Diga comigo, orando. Primeira coisa que você faz para cuidar da sua vida espiritual é ter uma vida de oração. Porque um crente que é fraco em oração, um homem ou mulher de Deus que é fraco em oração, ele será fraco em tudo. Diga misericórdia. Mas diga misericórdia dizendo alto, diga misericórdia. Meus irmãos, me entenda. Um crente que ora pouco é aquele que fala pouco com Deus. Orar é tão importante que grande parte do ministério de Jesus não tinha nada a ver com pregar. Não tinha nada a ver com operar sinais e maravilhas e milagres. Grande parte do ministério de Jesus tinha a ver com orar. Tinha a ver em estar conectado ao Pai. E era algo tão forte que os discípulos diziam, nos ensina a orar, nos ensina a fazer isso que é diferente de tudo. Grande parte do ministério de Jesus era manter, nutrir, alimentar um relacionamento com o Pai. Escute, um filho ou uma filha, um filho natural, ele se relaciona com os seus pais através de conversas, de diálogo, de toque, de carinho, de afeto, de afago, mas principalmente através de conversas. E quanto mais um filho se dispõe a conversar com os seus pais, mais dos seus pais vai estar dentro do filho. Você entendeu o que eu falei? Quanto mais um filho conversa com o pai, mais do pai entra no filho. Quanto mais você conversa com Deus, mais de Deus. Ali entendeu? Quanto mais um filho conversa com o seu pai, mais do pai vai estar dentro do filho. Quanto mais um filho ora, busca a Deus, mais de Deus vai estar naquela pessoa. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Isso quer dizer que quanto menos um crente ora, menos de Deus ele terá. Misericórdia.
Misericórdia, misericórdia. Quanto tempo tu ora? Quanto tempo você passa com Deus? 1 minuto? Você vai ter só 1 minuto de Deus na tua vida. 5 minutos? Vai ter 5 minutos de Deus na tua vida. 1 hora? Glória a Deus, você vai ter 1 hora de Deus na tua vida. Só que nós temos uma tendência maior de querer estar fazendo coisas do que de querer estar orando. A gente quer se envolver muito mais em resolver situações com as forças do braço, ou mesmo com o cabeção pensante. É como se orar fosse perder tempo. Quando na verdade, na vida de Jesus, orar era ganhar tempo. Pastor, meu dia não rende. Pastor, não resolve meus problemas. Desconfie que você está orando pouco. Porque o dia de Jesus rendia. O dia de Jesus tinha muitos problemas já resolvidos pelo Pai. Muitos problemas Deus quer resolver por você. Mas você precisa orar. Pastor, como é que eu vou cuidar do meu corpo espiritual? Primeiramente, orando. Tendo uma vida de oração. Segundo ponto. Se cuida da vida espiritual. Estamos falando do corpo. 1 Coríntios 3,16. Ezequiel 44,14. Dever. Estamos falando do corpo espiritual. Como é que eu vou cuidar do meu corpo espiritual? Jejuando. Diga comigo, jejuando. Parece que agora diminuiu mesmo de fato as pessoas. Diga comigo, jejuando. Tem crente que pensa assim: eu já confessei Jesus. Eu tenho certeza da salvação. Para que jejuar, pastor? Jesus já conquistou tudo na cruz. Ele já cumpriu todo o sacrifício necessário. Tem muita gente pensando assim. E até discípulo de Jesus pensava assim. Até um dia eles serem confrontados pela necessidade de jejuar. E esse dia foi o seguinte. Foi o dia que Jesus olhou para alguns dos seus discípulos que estavam enfrentando um determinado problema espiritual com o reino das trevas. Eles não estavam conseguindo vencer os demônios. E Jesus olhou para eles e disse: olha, só se vence com jejum. Olha para quem está do seu lado, diga: só se vence com jejum. Isso quer dizer, meus irmãos, que não adianta só orar sem jejuar. Porque jejuar diz respeito a se consagrar. O que na prática Jesus estava falando é que existe várias batalhas que você vai travar. E você só terá a garantia da vitória se você decidir jejuar. O que Jesus estava falando para os discípulos era o seguinte: olha, isso foi uma batalha que vocês perderam porque não jejuaram. Sabe, na vida a gente tem muitas lutas. E quando a gente cuida do corpo espiritual jejuando, a gente tem a garantia de que vai vencer essa luta. Amém? Sabe, muitas vezes, você sabe que precisa fazer um jejum. Seja um jejum de comida, seja de TV, seja de alguma outra coisa qualquer.
Mas a pessoa fica naquela, né? Sabe, naquela. Enrolando. No banho-maria. Cozinhando. Não quer abrir mão. Nem quer abrir mão da televisão, do que quer assistir na televisão, nem quer abrir mão da internet, das comunicações, porque ele quer estar antenado, nem quer abrir mão do chocolate. Deixa eu dar uma pausa aqui, falei de chocolate. Tem gente que é viciado em maconha, tem gente que é viciado em crack, mas tem crente, meu irmão, que é viciado em chocolate. Se disser para ele, faça um jejum, tira o chocolate, ele começa a se tremer. Tem que amarrar na cama, fazer abstinência igual drogado. Eu não consigo. Olha para quem está do seu lado e diz assim, você consegue. Olha para quem está do seu lado e diz, você consegue. Dê uma salva de palmas. Sabe, a igreja, quase sempre ela coloca propósito. Estamos chegando perto do propósito anual da igreja. Todo ano a igreja faz 21 dias de jejum no final do ano. A gente vai já, daqui a alguns dias, começar a avisar sobre os 21 dias. E vai ser massa esse ano, porque a gente vai ter só uma refeição por dia. O restante vai ser água ou água de coco. E eu quero dizer que vitamina não é água, suco não é água, açaí não é água. Você só vai comer uma vez por dia e sem arroz, aleluia. Pastor, é para virar santo, meu irmão, se virar santo, vai para a glória, aleluia. Aí muito crente diz assim, pastor, eu não vou fazer o propósito do ministério, da igreja, porque eu não senti de Deus. E aí não vence. Aí as batalhas vêm e o crente não vence. Querido, se você quiser cuidar do seu corpo espiritual, é necessário parar com as desculpas e começar a jejuar. Sabe, Jesus, ele fez jejum na sua vida. Jesus, ele fez jejum antes de se crucificar. Antes da crucificação, antes do início do ministério dele. 40 dias. Só na água. 40 dias. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele falou para os seus discípulos, olha, ele relembrou para os seus discípulos, olha, aquela ceia, aquela nossa última ceia, eu só vou cear novamente quando eu vier buscar a minha noiva, a igreja. Jesus estava dizendo, olha, eu ressuscitei, mas eu entrei, eu comecei, eu abri um novo jejum na minha vida, e esse jejum só acaba na glória, na festa do céu, quando eu me encontrar com a minha noiva, a igreja, aleluia. Jesus jejuava, mas Jesus continua jejuando. E muitas vezes nós não estamos cuidando do nosso corpo espiritual, porque nós não queremos jejuar. Terceiro ponto. Você cuida da sua vida, não da vida dos outros, viu? É da sua. Você cuida da sua vida espiritual, meditando na palavra. Diga comigo, meditando na palavra. Diga mais uma vez, meditando na palavra. Irmão, meditar é diferente de ler. Ler é a primeira coisa. É diferente de ouvir. Ouvir é uma coisa. Meditar é pensar. Então, quando eu penso em meditar na palavra, eu sempre me lembro de Josué. E do conselho de Deus, do conselho que Deus deu para Josué, para ele se tornar alguém vitorioso na vida. E esse conselho de Deus era para que ele, Josué, estivesse lendo e meditando a palavra no dia do culto ou no dia da célula. Amém, igreja? Amém não, meu irmão. O conselho de Deus não foi para ele ler a palavra e meditar a palavra no dia do culto.
nem no dia da célula. O conselho de Deus para que Josué se tornasse um homem vitorioso em todas as áreas da sua vida era para que ele lesse e meditasse na palavra todo dia e o dia todo. Diga comigo, todo dia e o dia todo. Diga mais uma vez, todo dia e o dia todo. Porque meditar é pensar o dia todo. Você já viveu alguma situação que você se deparou pensando o dia todo naquilo? Quase sempre é uma situação de vergonha, né? Quando vê a situação de vergonha na vida, ou de raiva, ou de ira, ou que alguém fez mal, aí você passa o dia todo meditando naquilo, pensando, não sai da cabeça, não sai da mente. Ou então uma surpresa boa, vamos dizer assim, alguém te surpreendeu, te deu alguma coisa assim, maravilhosa, e você amou muito, aí você fica assim. Pensamento vem de novo na mente, vem de novo, volta de novo o pensamento na mente. E sabe, meditar na palavra é ler a palavra e fazer com que a palavra volte, e volte, e volte, e volte, e te bata, e te fira, e te cure, e te sare. É o processo do boi, de ruminar. O boi come algo, depois bota para fora, depois bota para dentro, bota para fora, bota para dentro. Você entendeu? Fica ruminando ali. É ler a Bíblia e ficar pensando no que leu. E repensando. E pensando de novo. E buscando um jeito de aplicar na vida aquilo que Deus falou com você. Sabe o que eu descobri algum tempo atrás? Sempre vem pessoas em mim perguntando, pastor, como é que faz para ouvir Deus? Aí a gente fica dando voltas, né? Quer saber da vida da pessoa, por que ele não escuta, se tem algum tampão. Mas um dia o Espírito Santo olhou para mim, falou comigo, falou comigo e disse que nem todo mundo ouve a Deus, nem todo mundo escuta a Deus. A culpa não é de Deus. A culpa é da preguiça que a pessoa tem de ler e meditar na palavra de Deus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer falar contigo. Não, vou falar de novo. Você acha que você não entendeu? Deus quer falar contigo. Pode deixar aqui. Só que para Deus falar contigo, você precisa decidir ler e meditar na palavra de Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero ouvir Deus. Mas não pega na Bíblia. Só pega para vir para o culto. Quando pega. Só pega para ir para a célula. Quando pega. Eu quero ouvir Deus. Mas não abre a Bíblia. Ou quando abre num salmo lá e deixa lá estampado assim, no meio da sala, como se aquilo, você pode pegar e passar o dedo, está empoeirado, como se aquilo fosse um amuleto de Deus protegendo a casa. Meu irmão, mais importante do que a tua casa, é essa casa que Deus quer que você cuide. Só que quando você não lê a Bíblia, e não medita na palavra de Deus, você fica doente. Quarto ponto. Para você cuidar do seu corpo espiritual, é necessário adorar. Para você cuidar do seu corpo espiritual, é necessário orar. Ter uma vida de oração. Para você cuidar do seu corpo espiritual, é necessário você jejuar. Você esmurrar a sua carne. Para você cuidar do seu corpo espiritual, é necessário você meditar na palavra. Para você cuidar do seu corpo espiritual, é necessário também você adorar. E adorar aqui é louvar em todo o tempo. Diga comigo, louvar em todo o tempo. É louvar no dia bom e também louvar no dia ruim. Porque a Bíblia fala do dia mau. E se a Bíblia fala do dia mau, está dizendo que tem dia na vida do crente que não vai ser bom, vai ser ruim.
É louvar no dia da alegria, da festa, mas também é louvar no dia da tristeza. É louvar mesmo quando a tua alma diz que você não tem motivo nenhum para adorar e exaltar o nome do Senhor. Deixa eu te confessar algo. Eu já tive dias assim, onde a minha alma dizia para mim: você não tem motivo para louvar a Deus. Você não tem motivos para cantar. Você não tem motivo. Sabe, quando eu penso em adoração, sempre me lembro do meu amigo Davi. Davi da Bíblia. Do meu amigo Davi. Quando ele compôs o Salmo 23. E quando ele compôs aquele salmo, aquela canção, aquela oração, ele não estava bem. Ele estava se sentindo só. Ele estava se sentindo rejeitado, desprezado, com medo. Ele estava se sentindo inseguro. Mas aquele salmo reflete que Davi, mesmo estando tão mal assim, estava colocando toda a sua confiança, toda a sua confiança em Deus. Sabe, Davi não estava sendo hipócrita quanto à situação que ele estava vivendo. Ele estava agindo igual a Abacuque. Porque Abacuque não estava gostando do que estava passando naquele momento na vida dele. Não tinha ovelhas no currais, não tinha bois, não tinha, a videira não frutificou, a oliveira não frutificou, não dava óleo, não dava suco, não dava nada, a terra era seca, mas no final ele diz: mesmo assim, mesmo que esteja tudo ruim, mesmo assim, eu não vou parar de louvar a Deus. Tem crente que não está cuidando bem da vida espiritual. Aí ele só quer louvar a Deus quando as coisas estão boas, quando a vida está um mar de rosas. E me entenda, se está um mar de rosas, também está um mar de espinhos, porque é impossível você comprar rosa sem espinho. A rosa vem, ela é linda, mas o caule é espinhento. Mesmo que esteja um mar de rosas ou um mar de espinhos, você precisa tomar uma decisão espiritual, louvar a Deus todo dia. Sabe, eu me lembro muito bem dos meus dias de crise, da grande crise da minha vida, de uma das grandes crises, em que eu olhava para todos os lados e via tudo em ruínas, tudo destruído ao meu redor. E eu entrava debaixo do chuveiro, porque era o único lugar que eu conseguia chorar, orar e adorar. E eu começava a extravasar a minha alma em choro. E eu cantava uma canção que dizia: sim, eu creio. Sabe, eu não tinha nada para me agarrar. Só minha confiança nas promessas de Deus que um dia a vitória ia chegar. Eu não tinha uma esperança de dias melhores naquele momento, algo concreto. Mas eu conseguia adorar o Senhor, louvar o Senhor, dizendo: eu creio. Sim, eu creio. Sabe, quando você aprende a louvar e a adorar a Deus, mesmo no dia da tribulação, no dia da tristeza, da angústia, mesmo no dia da necessidade, você vai celebrar com muita alegria no dia que Deus enviar a sua vitória. Olha para quem está do teu lado, diga assim: Deus quer ouvir o teu louvor para enviar a tua vitória. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para Jesus. Minha vida não está bem, pastor. Então comece a louvar. Não está dando certo, pastor. Está cheio de conta, pastor. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eu sou abandonado, sou rejeitado. Ninguém gosta de mim, pastor. Eu fui
desprezado, pastor. Adore, louve, 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 continue louvando. Que o seu louvor vai subir e a vitória vai chegar na sua vida. Então a primeira coisa que fazemos para cuidar da vida é cuidar do corpo espiritual. É cuidar com oração, com jejum, com meditação e com louvor. Sabe, o evangelho é simples, nós é que queremos complicar. A vida espiritual de um homem, de uma mulher de Deus se resume nisso. A cuidar dessa parte. Primeiramente dessa parte. Só que nós não somos só espírito. Quando Deus criou o homem, origem de novo, e soprou no homem, Ele não colocou só o espírito, Ele inseriu uma alma também. Então nós cuidamos bem da nossa vida quando nós cuidamos do nosso espírito, mas também quando nós cuidamos da nossa alma. Diga comigo, cuidando da alma. Diga, cuidando da alma. Esse é o segundo tópico. Primeiro é cuidando da vida espiritual. Agora é cuidando da alma. Cuidando do corpo emocional. Terceira carta de João, lá pertinho do Apocalipse já. Terceira carta de João, capítulo 1, só é um capítulo. Capítulo 1, versículo 2. Tome nota. Diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Pergunta para quem está do teu lado: como está a tua alma? Meus queridos, esse versículo, ele deixa claro uma coisa: que a nossa alma também precisa ser bem cuidada. Não é só a vida espiritual, é a vida emocional também. Ela precisa ser bem cuidada. Que as nossas emoções, que os nossos sentimentos precisam estar saudáveis. Sabe, no campo de libertação, eu trabalho nesse campo de libertação e cura interior já há alguns anos. A gente sempre usa o Provérbios capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Olha para quem está do teu lado e diz assim: o que é que tu pensa a teu próprio respeito? Pergunta, o que é que tu pensa? O que é que a tua alma diz a teu próprio respeito? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Isso quer dizer que se você se analisar, se você se olhar no espelho da consciência, e se a sua alma disser que você é um derrotado, nós estamos no hospital de Deus, sendo atendidos pelo médico Espírito Santo. Se a sua alma disser que você é derrotado, por mais vitórias que você possa ter tido na sua vida, você vai se sentir um derrotado. Você não vai conseguir, não vai considerar as vitórias, você vai considerar aquilo que a tua alma falou. Se o espelho da alma te chamar de feio, se o espelho da alma te chamar de gorda, vou falar de gordo não, porque gordo não ofende homem, mas ofende a mulher. Te chamar de gorda, se o espelho da alma te chamar de sem graça, que você não tenha graça, se o espelho da alma disser que ninguém te ama, meu irmão, é desse jeito que vai ser. Não que isso seja verdade. Talvez você não seja gorda, nem feio, nem
nem tenha a ausência da graça de Deus na sua vida, nem seja derrotado. Talvez você seja alguém aceito e amado e querido, mas quando a alma não é cuidada, quando a alma não é devidamente cuidada, ela vai adoecer. E se a alma fica doente, ela vai deformar a forma. Quando a alma está doente, ela te deforma na sua forma. E qual é a sua forma? Minha forma é a origem em Deus. Ela deforma a forma como é para você se ver. O que eu estou falando, diga amém. E a alma doente também adoece o corpo. E é por esse motivo que João está falando lá na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Que a tua alma esteja bem. E por isso você precisa se resolver também na alma. Beber o remédio de Deus também para a alma, cuidando dela. Aí você pergunta, pastor, como é que eu cuido da minha alma? Eu quero lhe dizer algumas coisas que eu considero como as mais importantes para quem cuidar da alma. A saúde da sua alma exercitando o perdão. Diga comigo, perdão. Perdão. Sabe, sem vivenciarmos, sem experimentarmos o perdão, e não o perdão uma vez no ano, porque os judeus ele tem o Yom Kippur, né? Yom Kippur é a festa do perdão, é o dia do arrependimento, é o dia nacional do calendário judaico. Sabe, o Yom Kippur na vida do crente tem que ser diário. Tem que ser todo dia. Então, sem vivenciarmos o perdão diariamente, e sem vivenciarmos o perdão várias vezes no dia, porque foi o que Jesus falou para Pedro, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Pedro, para você ter saúde na sua alma, para você viver bem consigo mesmo e bem com os outros, você deve perdoar até 70 vezes 7. Jesus estava preocupado não com o ensino espiritual, mas com a saúde emocional de Pedro e de cada um de nós. Então nos resta, se nós não praticarmos o perdão, nos resta uma coisa: adoecer. Diga misericórdia. Porque sem perdão, meu irmão, a doença. Um dos grandes trunfos para o câncer, que ele tem vários tipos de entrada no corpo humano, é a falta de perdão. Porque o perdão vai adoecendo, a falta de perdão vai adoecendo o corpo. E por isso que tem gente que diz, estou verde. Não é porque está virando Hulk, não. Pastor, eu estou verde de raiva. Estou verde porque não consigo perdoar, pastor. Não perdoo quem me fez o mal. Outras vezes a pessoa está verde de raiva, ou ódio de si mesmo, porque ela não consegue se perdoar. Ela nem consegue perdoar os outros pelo mal que os outros fizeram a ela, e ela nem consegue se perdoar pelo mal que ela fez aos outros. Então um crente, uma pessoa assim, está doente emocionalmente. Deixa eu te falar uma coisa. Não me entenda mal. Se Deus lhe perdoa quando você se arrepende, quem você pensa que é para não se perdoar?
Sabe, quando você não pede perdão, quando você não libera perdão, quando você não perdoa, você fica escravo dessa situação. E porque fica escravo na alma dessa situação, você fica doente. Então, se você quer ter uma excelente saúde emocional na sua vida, você precisa ser alguém que exercita o perdão diariamente. Pois o perdão traz saúde. Olha para quem está do teu lado e diga: o perdão traz saúde. Quem quer saúde na alma? Olha para quem está com a mão levantada e olhe para essa pessoa que quer saúde na alma e diga: perdoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Segundo ponto. Você cuida da sua saúde da alma quando você ama. Diga comigo: ama. Palavra linda, né? Você cuida da saúde da sua alma quando você ama. Mas deixa eu terminar a frase. Quando você ama sem esperar nada em troca. Bem aqui reside um problema. Mora. Pois a maioria das pessoas, muitas vezes nós, os evangélicos, sabemos que a nossa missão é amar. Todo crente sabe que a missão dele é amar. Amar a Deus e amar o próximo. Mas a grande parte das pessoas quase sempre ama. Só que ama com um amor interesseiro. Não amam com amor altruísta. Não amam só pela missão de amar. A maioria das pessoas que amam, que decidem amar, estão amando, mas esperando um retorno, por menor que seja. Por menor que seja, eles querem um retorno. Só que para nós termos saúde na nossa alma, precisamos amar como Jesus amou. Diga comigo: amar como Jesus amou. E não amar como o mundo ensina, porque o mundo ensina a amar da seguinte forma: olha, eu vou te amar, mas tu me deve. Um dia, eu vou te amar, viu? Eu vou te amar de verdade. Mas tu me deve, tu está preso a mim. Um dia eu cobro essa recompensa. Porque o amor do mundo é o amor de troca. Mas o amor de Jesus não dependia de recompensa. Por isso a alma de Jesus, como homem, que Jesus também foi homem, tinha saúde. Jesus sabia que ele ia ser preso, julgado, condenado, humilhado, sofreu o martírio da cruz. Jesus sabia que as pessoas iam rejeitá-lo, iam preferir Barrabás ao invés dele. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, Pedro ia negá-lo 3 vezes. Só que Jesus, ele tinha uma diferença no amor dele. Ele decidiu amar sem esperar nada em troca. João capítulo 13, versículo 1, prova isso. Aonde diz: tendo amados os seus, isso é Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. Não sei se você entendeu, mas eu digo glória a Deus por você. Sabe, Jesus, ele morreu na cruz, independente de você confessar ele como Senhor e Salvador ou não. Jesus, ele foi para a cruz, independente da tua decisão. Se você decidir, glória a Deus, aleluia, vai ter festa do céu. Mas se você não decidir,
Ele diz: eu faria de novo, por amor. Sabe, Jesus não subiu para o céu dizendo: olha a troca que eu fiz, papai. Eu levei amor do céu para a terra e trouxe da terra ouro. Jesus, ele veio do céu para nos ensinar a amar, mas a amar com um amor que gera saúde na nossa vida e na vida das pessoas. E eu imagino Jesus lá no céu apresentando as suas mãos furadas ao Pai. Pai, estão aqui as minhas mãos furadas por amor. Eu os amei até o fim. Sabe, se você quiser ter saúde na sua alma, você precisa também decidir amar. Mas não amor interesseiro, mas um amor que não espera nada em troca. Primeiro, você tem saúde emocional quando você perdoa. Segundo, você tem saúde emocional quando você ama sem esperar nada em troca. Terceiro, você cuida da sua saúde, da saúde da sua alma, quando você serve as pessoas. Esse ponto está um pouco atrelado ao amor. Na verdade, tudo é amarrado, né? Uma coisa com a outra. Mas aqui é de servir. Uma das provas que você ama verdadeiramente alguém é quando você decide servir aquela pessoa. Só que o problema é que a gente só quer servir quem nos faz bem. A gente só quer servir quem nos faz bem. A gente só está disponível, disposto, interessado a servir aquela pessoa que... Sabe, tem muito crente que tem a alegria de servir. Tem muito crente que tem a alegria de cuidar de uma célula, de liderar pessoas. Tem muito crente que tem a alegria de ser professor na escola, de servir numa escola da igreja, ou participar de um outro evento ou missão da igreja. Mas, desde que naquele lugar que eles estejam servindo, não tenha ninguém difícil. Desde que naquele lugar que ele esteja servindo, não tenha ninguém complicado, nem teimoso, nem lento, nem preguiçoso, nem inconstante. Olha, pastor, eu sirvo, eu estou disponível para servir. Mas eu só sirvo quem eu achar que é legal. Eu só sirvo se for do meu jeito. Eu só sirvo quem eu gosto. Eu só sirvo, pastor, eu só vou servir quem eu imaginar que nunca vai me abandonar, pastor. Pastor, eu não vou servir uma pessoa que não me trata bem. Pois eu quero lhe dizer que além de pecar, a alma dessa pessoa ainda vai adoecer. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Aquele que serve, ele tem mais saúde do que aquele que é servido. E eu quero que você anote em letras garrafais essa palavra e coloque em uma folha A4 na porta da tua geladeira. Aquele que serve tem mais saúde do que aquele que é servido. Pastor, você está doido? 1 Samuel capítulo 24 narra uma situação da vida de Davi e Saul.
Davi era servo de Saul. Saul era o senhor de Davi. Só que Saul estava perseguindo Davi. Saul queria matar Davi. Saul estava tratando mal Davi. E esse capítulo diz que Davi encontrou Saul em uma situação bem indelicada, indefesa. Saul estava naquela posição, derrubando barro. Você entendeu? Você entendeu? Ele estava naquela posição, derrubando barro. Não vou desenhar. Davi, ele podia vingar-se por todos os maus tratos. Davi podia pensar o seguinte: eu servi esse crente a vida toda. Agora ele está na merda, bem feito. Tomara que caia e se mele todo. Sabe, Davi podia matar Saul ali. Mas sabe o que é que ele faz? No versículo 8. Davi se levanta de onde ele está e chama: meu Senhor, sou teu servo. Por que me persegues? Meu Senhor, sou teu servo. Sabe, Saul era um tipo de senhor que nenhum de nós queria ter na vida. Só que Davi olhava para ele e dizia: eu sou teu servo. Saul estava numa situação emocional muito pior do que Davi. Mas Davi estava decidido a servir Saul. Sabe, Saul ficava endemoniado muitas vezes. E Davi estava servindo Saul, tocando a harpa, cantando cânticos, expulsando aquele demônio ali através da adoração. Saul lançou muitas vezes lanças para matar Davi, mas Davi se esquivava das lanças e dizia: sou teu servo até o teu último dia de vida. Davi estava dizendo: olha, eu tenho mais saúde do que você. Olha, eu tenho mais de Deus em mim do que você, porque eu decidi te servir. Sabe, se você não sabia, eu quero que saia daqui dessa noite sabendo que o conselho de Deus para cada um de nós é servir. Servir quem presta, aleluia. Diga comigo: servir quem presta. Mas diga também: servir, mas diga alto: servir quem não quer prestar. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sabe, o conselho de Deus para a minha vida e para a tua vida é: sirva quem presta. Sirva bem, mas sirva também quem não quer prestar. Sirva bem também aquele que não quer aliança comigo. Sirva bem aquele que não quer mudar. Então, para uma pessoa ter saúde emocional, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa decidir perdoar todo dia. Ela precisa decidir amar sem esperar nada em troca. E ela precisa decidir servir quem presta e servir quem não quer prestar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, eu não vou concluir essa mensagem hoje. Eu quero orar junto com você. Quero orar junto com a igreja essa noite. Por tudo que foi falado nessa noite. Sabe, entenda uma coisa: Deus tem interesse em sua vida. Deus quer que você cuide bem da sua vida espiritual e emocional. Porque você tem origem nele, tem origem em Deus. Você é santuário que Deus habita. Você é um templo que se caminha nessa terra. Você precisa decidir cuidar bem do seu espírito e cuidar bem da sua alma. Sabe, quando nós não cuidamos bem do espírito, nós vamos adoecer. Vamos ter uma apatia espiritual. Deus vai estar distante de nós. Quando nós não cuidamos bem da nossa alma, nós vamos adoecer. O nosso corpo vai gemer.
Sabe quando nós não cuidamos bem da nossa alma, pelas situações da vida, pelas tristezas, pelas perdas, pelas derrotas, pela morte, pela ingratidão, pelo comportamento errado dos outros, corremos o risco de sermos destruídos por dentro. E é por isso que o profeta Ezequiel e o apóstolo Paulo estão nos chamando para cuidar bem de nós. Deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele vem para buscar a sua noiva, igreja. E a Bíblia diz que a noiva estará pronta. A noiva estará bem vestida, bem ornada, linda, perfumada. Isso quer dizer, terá saúde espiritual e emocional. Jesus está voltando para buscar os seus santos, os seus irmãos, os filhos legitimados pelo sangue do Cordeiro. Jesus não vai vir buscar uma igreja indiferente, uma igreja fria, uma igreja morta. Jesus não vai vir buscar uma igreja que está pecando por não perdoar, uma igreja que está doente porque não quer servir. Jesus não vai vir buscar uma igreja que não louva, que não adora, que não ora. Jesus vai vir buscar a igreja dele, que está cuidando dela, que está se cuidando, cada um cuidando de si. Por isso, eu sei de uma coisa, Jesus quer te curar nessa noite. Talvez você não entendeu. Jesus, Ele quer te curar nessa noite. Ele quer te curar, começar o teu tratamento, começar a te curar espiritualmente. E também quer te curar nas tuas emoções. Então, se você entendeu que não está cuidando bem da sua vida espiritual, se você entendeu que não está cuidando bem, não está cuidando como devia da sua vida emocional, da sua alma, mas hoje quer tomar uma atitude, eu quero tomar uma atitude hoje, de começar a tomar os remédios de Deus, uma atitude diferente hoje, de começar a cuidar da sua vida espiritual. E também de começar a cuidar da sua vida emocional. Saia do teu lugar e venha até esse altar. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer começar a passar o teu remédio. Ele quer começar a te curar de verdade. Te curar espiritualmente. Te curar na alma. Sabe, Jesus está voltando. E Ele vem para buscar uma igreja restaurada. Você que entendeu essa palavra, vai chegando no altar, vai dizendo para Deus, Deus, é na oração, Deus é no louvor, é na meditação, vai dizendo para Deus aonde você percebe, é no perdão, é no serviço, vai dizendo para Deus, é no servir, vai dizendo para Deus aonde você quer ser curado, vai dizendo para o Espírito Santo aonde você quer que Ele toque em ti, porque Ele vai tocar em ti nesse lugar, nessa noite. Darama sodokodo badas, nirikada badas sodorodos. Derele baraba sodokodo badas. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. Ei! E se tudo está perdido, coloca a mão em sinal de receber.
Coloca a mão em sinal de receber. Pai, eu te peço que um óleo fresco do céu, um óleo fresco do céu, Rei dos reis, um óleo fresco do céu, Senhor dos senhores, seja derramado, Senhor, meu descanso sobre cada um dos teus filhos que estão no altar. Rei dos O teu óleo é cura, Senhor. Senhor O teu óleo é saúde, Senhor. meu descanso. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Receba a cura. Receba uma cura aí agora do teu espírito, da tua alma. Receba um toque diferenciado de Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Manus queredarava sideke, rodo kodobada sideke, rada sidere marava sodoko, reda cada bada si, rodo si. Receba, receba o remédio do céu, o remédio do céu, o remédio do céu, uma atitude renovada, uma atitude transformada. Eu espero em ti, Senhor. Continue orando. Eu não sei se há aqui nesse lugar alguém que entendeu essa palavra, alguém que nos visita, que compreendeu essa palavra e que entendeu que precisa entregar a vida para Jesus e deseja fazer isso nessa noite, nesse lugar. Se há alguém assim, aqui, e que quer entregar a vida a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach, levanta uma das suas mãos bem alto, eu quero orar pela tua vida. Há alguém nessa noite, nesse lugar, que deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se há, levanta a mão bem alto agora, para que eu possa lhe ver. Entrega a vida. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, igreja. O restante da igreja que está sentada, fica de pé. Eu quero orar pela tua vida. Coloca a tua mão em sinal de receber. Deus tem muito para te dar. Vou falar de novo. Deus tem muito para te dar. Ele quer te dar muito. Em todos os sentidos. Ele quer te abençoar em todos os sentidos. E eu quero declarar que essa semana é uma semana de muitas bênçãos de Deus. De muitas bênçãos do céu sobre a sua vida. Eu quero declarar que a estação do Senhor já foi mudada na tua vida. O tempo de sequidão cessou. O tempo de vida seca cessou. O tempo de tristeza cessou. O tempo de não ouvir. O tempo de não sentir a presença de Deus cessou. Eu quero declarar que você vai sentir Deus, que você vai ouvir Deus, que você vai ter alegria em Deus, que a tua alma vai estar contentada em Deus, que a provisão do Senhor chegará na tua casa, que você ficará assombrado, assustado, cheio de alegria das bênçãos que o Senhor irá fazer na tua casa. Pai querido e amado, em o nome poderoso de Jesus, eu estabeleço, eu firmo essa palavra profética sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. E eu os abençoo,
Eu os abençoo. Eu os abençoo. Eu os abençoo. Eu te abençoo. Eu os abençoo. Eu os abençoo. Eu os abençoo. Eu te abençoo para uma vida nova. E que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus na cruz e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Amém, amém e aleluia.